Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida para mais uma entrevista hoje sensacional. E hoje é uma entrevista de prestação de contas, né? A gente, como tem sido chamado aqui no nosso vídeo, a voz da Polícia Militar, eu quis chamar aqui hoje um representante da Polícia Militar em Brasília, que veio falar um pouco aqui e a gente entender o que ele tem feito pelo nosso estado, pela segurança pública do Rio. Então hoje eu quero ter a honra de receber aqui Sargento Portugal, deputado federal. Tudo bem, meu irmão? Tudo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Já tinha te encontrado antes, mas aí as agendas não batendo, estamos aqui hoje para conversar abertamente, o que você precisa saber, perguntar, o que você tem ouvido também da galera que te procura, como você mesmo, não sendo um membro da segurança pública, mas é um cara que está absorvendo muita informação da segurança pública. Acho que é ideal a gente trocar essa ideia assim para... Beleza, Portugal. Aí. Eu só quero falar que, independente da nossa amizade, aqui eu vou ser a voz do meu povo, né? A minha base, a minha audiência vai precisar entender como funciona tudo. Portugal, você foi eleito ali como presidente do grupo Nata das Praças, né, que foi um grupo que representou a Polícia Militar, e através desse grupo, através da nossa audiência, que 94% da nossa audiência é militar, você foi eleito deputado federal. Responde para mim, Portugal, você acha que hoje, como deputado federal, você tem representado fielmente a nossa audiência, os militares do estado do Rio de Janeiro? Vamos lá. No início, o grupo Nata das Praças foi um grupo de amigos criados assim em 2014. A gente se reuniu para discutir um concurso na Polícia Militar, um concurso interno, que as coisas não estavam batendo muito bem, não estavam indo muito bem. A gente começou a juntar a galera para poder discutir esse problema. E não tinha acesso como tem hoje, não tinha WhatsApp, era tudo muito difícil, era Xerox, reunião ali, pega um ônibus, vai daqui para lá. E as coisas foram evoluindo até 2018, quando a gente começou a organizar através da internet mesmo. Entendeu? Grupo de WhatsApp para discutir matéria, apontando algumas coisas, umas diferenças que tem assim exorbitantes entre praças e oficiais a nível de salário, a nível de direitos, entendeu? A nível até de estrutura, a nível de ser mais unido. Então a gente começou a juntar um grupo ali. Eu lembro que, eu sempre falo isso, cara, porque é interessante. O WhatsApp comportava 257 pessoas num grupo. E a gente estava discutindo uma prova do CAS, curso de aperfeiçoamento de sargento da Polícia Militar. E milhares de colegas com a promoção atrasada por conta desse curso que não abria por erro administrativo, não por erro do colega que estava aguardando. E 5, 6 meses, lotou o primeiro grupo. Um amigo meu falou comigo assim, cara, vai ter que abrir outro. Eu falei, tu é doido, cara, eu não consigo dormir com um grupo, rapaz. Como é que eu vou ter outro grupo? Ele, não, vai ter que abrir outro, libera o link aí. Aí liberou o link, 3 horas depois lotado. Eu falei, caraca, meu irmão, aí ele... vai ter que liberar outro, liberar outro, liberar outro. Hoje a gente tem, em média, 220 grupos. Entendi. Entendeu? Eu fui eleito pelo WhatsApp mesmo, literalmente. A internet ela foi um fator fundamental nessa época que tu foi eleito ali. Eu me sinto realmente um representante do Rio de Janeiro lá. Sim. A pergunta que você fez assim da classe, por quê? De cara eu pedi para ficar na Comissão de Segurança Pública e sou titular lá. Então, para mim é muito interessante, como também responsável pela Frente Parlamentar de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Fui também escolhido para ser o representante. E eu chegando em Brasília, eu falei, cara, eu nunca fui político, nunca disputei eleição, então eu simplesmente falei, vou fazer o que eu fazia aqui no Rio, em Brasília, apontando nossos problemas, chegando nas pessoas na Comissão de Segurança Pública, que você vê muita gente que eu vi na televisão, cara, e agora eu tô do lado dos caras ali, eu falo, meu irmão, o que eu faço aqui? Falei, você é a mesma pessoa que eu era. Sim. E teria mostrar os nossos problemas no Rio, e tá dando certo. Ô, Portugal, eu tive aqui um entrevistado, que foi um ex-secretário de Segurança, o delegado Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, na época, ele deixou bem claro aqui que um dos maiores problemas da segurança pública no Rio de Janeiro é a falta de gestores públicos lá, ou representantes que sejam da segurança pública. E você foi um cara que entrou nesse propósito. Por que ele falou isso? Porque o representante, quanto maior o número de representantes da segurança pública lá, maior o número de verba que a gente pode mandar para o estado do Rio de Janeiro. Eu quero saber de você, quanto é disponível para isso de verba para o Rio de Janeiro e quanto você já liberou nesse período aí de início de candidatura ali? Então, vamos lá. Conforme ele falou, para você destinar verba, principalmente, você tem que ter projeto. Sim. E nós somos muito mal vistos lá em Brasília como não ter projeto. Você pode destinar, o parlamentar pode pegar verba aqui e mandar para lá e não é aplicado. Eu cheguei na Comissão de Segurança Pública e fui buscar saber dos valores. São valores muito baixos que a comissão tem para poder disponibilizar. Agora mesmo me falaram de em torno de 100 e poucos mil. Eu falei assim, mas quanto?
100 e poucos mil. Eu falei, cara, vamos comprar torniquete para todo mundo então. É. Mas é uma forma de você salvar a vida. As emendas a gente vai descobrindo conforme vai passando o tempo. Quanto vai ser disponibilizado do governo, quanto é que vai aparecer para você agora. Eu estou esperando chegar às nossas para a gente poder distribuir. Entendeu? Mas de uma forma que eu tenho conversado com a Polícia Militar, com as 5 secretarias. Hoje que eu estou bem à frente. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, DGAS e Corpo de Bombeiro. E lá dentro dessa secretaria a gente tem um trabalho também que a gente tem que se preocupar com pensionistas, veteranos, reformados, aposentados, todo mundo, como também dar assistência àquele colega que foi colocado na rua injustamente. Então eu espero que essas verbas possam ser destinadas para mim, logo liberadas para mim, para em cima dos projetos que eu vou procurar das secretarias mandar a emenda certa. Tirando essas emendas do parlamentar individual, nós também temos a emenda da bancada do Rio de Janeiro, as emendas da bancada do Rio de Janeiro. E assim que eu cheguei lá, a gente teve uma reunião da bancada do Rio. E eu falei assim, qual é a verba destinada que foi aprovada o ano passado para esse ano? Então, a legislatura passada para esse ano. Aí os caras falam assim, pô, 5 milhões. Aí eu levantei a mão e falei, pô, cara, 5 milhões para o Rio de Janeiro, para 5 secretarias dá 1 milhão, cara. Não é nada isso. A gente não faz nada. A gente não faz nada, a gente vai ficar engessado. Aí, pô, Portugal é que manda, mas não executa. Então, nós temos uma má fama também de não executar. Não executar. E o estado do Rio de Janeiro, Gira, que, pô, você tem aqui um cenário de guerra civil, cara, e não adianta falar que não é. Respeito a opinião contrária, vai entrar nesse... Não, eu não sou contrário a isso, não. Eu concordo contigo. Assim, eu acho que a gente está vivendo uma guerra civil. Se alguém que for assistir e falar, pô, o cara tá falando besteira, né? Se eu não levar o cenário atual, que infelizmente é trágico, eu não consigo buscar recurso suficiente. Sim. E eu vou em cima dos ministérios para juntar tudo que eu puder lá para fortalecer cada vez mais a nossa segurança pública. Eu não sou inimigo daqueles que estão à frente de pastas. Não. Eu sou um crítico. Eu sou um crítico daquilo que não está sendo feito e que poderia ser sido feito diferente e que pelo menos tenha a humildade de ouvir. Porque quando você está de fora e você tem uma visão, você pode chegar e me procurar e falar assim, pô, Portugal, eu queria te falar isso, isso, isso. A partir do momento que eu não te ouço, eu não estou dando brecha, às vezes, por uma boa ideia, por uma solução de um problema que está claro. E eu sinto muita dificuldade disso, de às vezes, pô, tu imagina, eu sou o único representante do Rio de Janeiro da Segurança Pública. O único dessas forças todas aqui. Não tem ninguém lá do meu lado. Então eu imagino que eu tenho pessoas por trás, pessoas me informando todo dia, meu telefone não para me dando munição o tempo todo para chegar para um governador e falar, governador, o melhor caminho é esse. Secretário A, B ou C, o melhor caminho é aquele ali, que pelo menos a gente possa dialogar. E é muito difícil. É muito difícil. Algumas pessoas que estão ali acham que só o caminho que eles estão enxergando é o certo. E hoje a gente tem aí brigas de veterano, pensionista, com ativo. Por quê? Começou um problema lá atrás. Então, que se tivesse ouvido todo mundo, não teria acontecido o que está acontecendo agora. E agora a gente precisa reverter. Sim. Tem pessoas passando fome dentro de casa, tem pessoas ganhando muito menos do que um outro, entendeu? E a gente precisa sentar e falar o seguinte, com responsabilidade, como é que a gente resolve isso? Então, o que eu sinto falta hoje, aqui no Rio, é de diálogo. Você mencionou agora que Brasília precisa ver o que acontece no Rio. Você acha que o fato da gente ter uma mídia hoje parcial, né, para certos interesses políticos, pode afetar isso? Porque a mídia hoje, grande mídia tradicional aqui, ela não favorece nada o policial. Ela sempre é uma imagem, denegrir o policial, esculachar o policial. Você acha que a gente não deve ter um trabalho de uma mídia forte, um canal que a gente precisa apresentar isso para que todo mundo possa ver? Porque eu acho que político só tem medo de imprensa e do povo, não é isso? Acredito, sim. Você está certo. Em cima disso, quero até te fazer um convite. Eu, como membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, levantei a bandeira da Guerra Civil e consegui aprovar um grupo de trabalho que vem até o estado do Rio de Janeiro para observar violações de direitos dos membros da segurança pública e a guerra civil vivida. Eles aceitaram vir. Eu falei o seguinte, vamos fazer diferente. Nós vamos entrar nas comunidades no Caveirão. Eu queria te convidar para você ir com a gente. Boa. Então você vai ter a primeira vez parlamentares entrando em áreas de confronto conflagrada, em territórios que eu entendo que são dominados ou por milícia ou por facções
entendeu? De crime organizado, não importa se é uma facção daqui ou de lá, não vou falar nome, que para mim isso é um lixo. Entendeu? Então não vou favorecer ninguém. Mas que esses parlamentares possam realmente sentir na pele aquilo que um membro da segurança pública do Rio vem vivendo diariamente. Entendeu? Por mais que no dia não tenha um confronto, mas eu quero que eles observem aonde te colocam para trabalhar. Portugal, agradeço pelo convite e saiba que se eu for, minha câmera vai ligada para que minha audiência possa ver. Não, tem que ser. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas que vão assistir isso com você. Na verdade, eu falei isso não para pleitear aqui uma imprensa para o Portal do Gida. Eu quero apoiar aqui qualquer canal de comunicação e mídia que queira divulgar os problemas da Polícia Civil, Militar, de todo o estado, para que Portugal aí possa mostrar isso lá em Brasília. Então, não é algo que é determinado só para mim. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de criar uma mídia forte tem que criar, não é isso? Não, eu acho assim, como um canal direto, como a gente começou falando aqui, que você praticamente hoje é um cara que está tocando ali as pautas da segurança pública. E sem ser, isso é interessante, que você tem um olhar crítico e você tem um lado do apoio. Você é aquele cara que consegue jogar em todas as... Eu não tenho meio termo. Não tem. Eu não tenho meio termo. Primeiro que eu falo aqui sempre que eu não gosto de policial corrupto, oficial corrupto. Esquece. Entendeu? Então, se a polícia militar acertar, eu vou dar crédito, mas se errar, eu vou bater. Eu não sou policial, eu não posso ser retalhado por eles, porque é isso que está acontecendo agora. Inclusive, a gente vai entrar nesse tema agora. Se o policial chegar aqui e falar ele está sendo retalhado, está sendo calado, mas eu não tenho esse problema. Eu posso chegar aqui e falar o que for. Então, até você, Portugal, como meu amigo, se eu confiei o meu voto a você, eu tenho o direito de te criticar e de te cobrar. Entendeu? Isso não me torna um traidor, isso não me torna um cara diferente de você. É simplesmente falar assim, Portugal, tu me prometeu isso aqui e hoje eu tenho o direito de falar que assim, cara, eu votei em você e quero, entendeu? Eu não estou declarando meu voto, mas é uma suposição aqui, então eu quero que todo mundo seja coerente. Acertou, crédito. Errou, vai lá no chat, lá no direct do cara e questiona, não é isso, meu irmão? Não, eu acho que o caminho é esse. Quem sou eu? Quem é você para falar assim, eu nunca vou errar? Todo mundo erra. Uma coisa é desvio. Outra coisa é você errar. Putz, cara, dei mole. Pô, vou até falar um exemplo do mole que eu dei. Entendeu? Isso aí, quando chegar ali, for perguntar de política, tu vai perguntar da 2630, eu vou falar para você o que na hora eu imaginei que fosse. Mas saiba todo mundo que vai assistir aqui, eu sempre falo isso. Se você pegar 1000 notícias negativas sobre membros da segurança pública, saibam que tem praticamente quase 100 mil trabalhando ali. Verdade. Entendeu? Então você não pode julgar por todos. Entendeu? Ninguém aqui tá para passar a mão na cabeça de todo mundo que desvia. Errar, vamos estender a mão pro cara e puxar. Desviar é diferente. Errar, irmão, você pode entrar numa comunidade ali, você está sendo recebido com tiro, e você pode, infelizmente, errar um disparo teu. A chance de acontecer é muito grande, cara, porque o cenário de guerra civil. Ali não é tudo teleguiado, não. Eu vou acertar todo, de repente, pode vir uma pessoa, ter um baleado. Pode ser que realmente alguém tenha baleado, mas não foi de propósito. Então, o que eu falo, errar nesse tipo, a gente tem que abraçar, porque esses caras estão na rua de dia e de noite para defender a gente. E fração de segundos ele tem que decidir salvar a vida. Esquece, cara. Ninguém tá perdeu uma vida. Se a gente maquiar que aqui você vai treinar só para abordar na rua, patrulhar, mentira. Mentira, cara. Tu vai ser atacado o tempo todo. Pô, eu vi a reportagem esses dias que gasta-se 24 milhões com seguro de helicóptero no Rio de Janeiro, da Polícia Militar. Pelo amor de Deus, tu pega um vídeo, pô, tá lá, passando o helicóptero, vai o caveirão, aí, pum, estourando barricada na rua. Que cenário é esse, cara? Cenário de guerra. Pô, eu preparei um vídeo para mostrar essa semana agora, espero que passe na Comissão de Segurança Pública, mostrando do Rio, dos últimos 15 dias. Porque se eu for mostrar tudo o que acontece nos últimos anos, a gente vai ter uma série ali, entendeu? Com várias temporadas. É verdade. Entendeu? Não vai acabar nunca. Entendeu? Os personagens é que vão mudando, mas o cenário é o mesmo. Porque uns morreram, uns ficaram velhos, uns desistiram, uns foram para casa, entendeu? Uns ficaram ali sequelados. Mas o cenário é o mesmo, cara. E você pegar... Deve ter acontecido contigo, com certeza, irmão, que alguém vai se identificar com o que a gente vai falar aqui agora. Tem lugar que tu passava quando era novo, que agora tu nem entra. Nem entra. Hoje tá fechado com a barricada. Eu vim no caminho pra cá falando, cara, o único problema que a gente tinha aqui em Jacarepaguá era aquela comunidade ali. E agora a guerra espalhou. Espalhou, irmão. E como é que tu vai fazer? Você acha que como deputado federal, você consegue pleitear
e derrubar aquela lei de impedir o policial militar de entrar na comunidade, de ter confronto ali, apesar de ter sido uma lei, um decreto superior? Então, vamos lá. Tem uma equipe preparada ali para... Então, é o que eu penso. Se você perguntar qual policial quer estar dentro da favela, nenhum dele quer estar. Qual policial quer estar dentro da comunidade, nenhum dele quer estar. Gostaria de estar, gostaria de adentrar. Por quê? A gente tem que deixar bem claro, dentro das comunidades, a maioria esmagadora são pessoas do bem. Sim. Que ficam refém naquele meio ali. Verdade. Então você tem a Força de Segurança Pública entrando para fazer o que tem que ser feito, para poder prender o traficante, para poder cumprir os mandatos, tudo normal. Tentar bater algum objetivo, tudo normal. Só que como o cenário é conflagrado de guerra e não anunciado, não explícito para todo mundo, naquele período ali, pessoas não vão poder sair para trabalhar, os filhos não vão poder ir para o colégio, entendeu? Sempre vai ter alguém ali no meio que vai sair machucado, Verdade. até você atingir teu objetivo. Então eu te falo hoje, a quem interessa esse cenário de guerra? A polícia tem que trabalhar, a polícia tem que ir para lá. Só que não te dão retaguarda jurídica para você cumprir aquela tua meta. Tipo assim, ó, área vermelha. Você já viu alguma comunidade bem violenta escrito assim, área vermelha lá de fora? Não. Não. Isso é até uma análise policial, né? Área vermelha. Entendeu? Botar assim, ó, de intenso confronto. Você não vê placa assim, cara. Então todo mundo entende que a polícia entrou ali, teve uma troca de tiro e pessoas saíram machucadas. Eu te falo, ninguém escolhe isso. Das forças de segurança. Agora, quem está à frente tem que ter a responsabilidade de poder tratar dessa forma. Então, hoje, o cenário que eu vejo, eu não gostaria que a polícia entrasse ali e nem estivesse lá dentro. Eu gostaria que ele fosse uma área livre. Sim. Retirar esses marginais que escolheram viver à margem da lei. Eu estava conversando com um colega no caminho me mostrando, no Twitter, os caras se vangloriando, entendeu? Com não sei quantos mil seguidores. Que porra é essa, meu irmão? Tu vai ver um negócio desse aqui, cadê? E virando herói de quem? Entendeu? Aquela juventude ali que o próprio projeto da UPP entrou com uma ideia boa, né? Retomada Sim. de território, pacificação. Só que entrou foi a polícia, cara. Entrou saneamento, entrou educação, entrou saúde, entrou asfalto, entrou luz. Será que lá dentro, aquele cara que naquele momento se sentiu liberto dos traficantes que estavam ali, que correram, que são covardes, entendeu? Eles são muito brabos em bando, entendeu? Saíram dali, o que o cara imaginou? Opa, minha comunidade agora vai receber a infraestrutura. E eu não vou ter mais aquele perigo do meu filho achar que é atrativo ser um cara que vive à margem da lei. Ele ter os bandidos como referência. Então, se tivesse entrado tudo isso hoje, nós não teríamos o que não estaríamos vivendo o que a gente está passando hoje, Gira. Portugal, a gente entrevistou aqui o delegado Rochester, né? O delegado Rochester foi um dos mentores ali de uma ação controlada na Rocinha, onde ele, com um trabalho de inteligência ali, durante acho que 1 mês ou 2 meses, ele conseguiu prender mais de 50 traficantes numa ação que ele entrou na favela já com tudo organizado, com os mandatos de prisão na mão, e conseguiu prender, acho que no momento da ação foram 27 pessoas e depois mais um número que chegou a um total de 47 pessoas sem dar um tiro. Você acha que essa inteligência sendo preparada, uma inteligência forte da Polícia Militar, da Polícia Civil, poderia entrar nessa comunidade e ter mais resultado ao invés de entrar para a guerra? Por que eu estou falando isso? Porque essa ação controlada foi parada simplesmente por causa de um ataque da imprensa em cima dos caras. E esse modelo ia ser replicado em todas as comunidades. O próprio delegado falou aqui comigo, e eu estou falando ao vivo porque ele me autorizou a falar sobre isso. Você acha que esse preparo da inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, poderia substituir essa entrada, ao invés de guerra, como uma entrada de inteligência dentro da comunidade, prendendo ali a entrada de arma, a entrada de droga, os principais representantes ali dessas facções? Eu tive a oportunidade, dos meus 23 anos, eu passar quase 7 anos na Polícia Civil à disposição. Então eu aprendi muito lá com eles, mas muito. Eu tenho um respeito muito grande para a Polícia Civil. Sim. Muito, porque fiz grandes amigos, trabalhei com grandes delegados, grandes inspetores, investigadores, comissários. Então, o trabalho da segurança pública no Rio de Janeiro, cara, nós temos a melhor segurança pública do mundo. Do mundo. Imagina a melhor polícia militar, a melhor polícia civil, a melhor polícia penal, que antigamente era DESIP, DEGASE.
o colega que está no DZIP... Era DZIP, não é Degase, não. Era CEAP, me perdoa, troquei. DZIP, CEAP e agora a Polícia Penal. Degase cuida de menor infrator. E o Corpo de Bombeiros. Nós temos os melhores membros da segurança pública porque o cenário aqui é diferente. Então, quando o delegado falou que com inteligência a gente consegue, sim, atingir o objetivo, ele está certo. O problema hoje é o abrandamento das penas. E a verba para investir em tecnologia. Eu ouvi agora, há um pouco tempo, que vão investir muito em tecnologia. Eu acho que é o caminho. E são cenários totalmente diferentes, porque um foi feito para dar certo, como eu vejo em Brasília. Em Brasília é tudo monitorado, cara. Sim. Entendeu? Os caras estavam me explicando, pô, se tentarem roubar um carro aqui, Portugal, os caras já fecham aqui, já fecham aqui, fecham ali. E o Rio de Janeiro, ele está num momento em que nós estamos perdendo a guerra. É verdade. O próprio Copitúlio falou aqui que a Polícia Civil ela precisaria ter um teto mínimo ali de policiais, de 26 mil policiais, e parece que hoje são 4 mil e a galera está se aposentando mais do que Eu tô entrando. te falando. Então, se você tem hoje pessoas inteligentes, como o delegado falou ali, ele está certíssimo, trabalhar com inteligência para poder pegar o objetivo ali, para diminuir o confronto, isso requer investimento. Investimento pesado. Então, tem que ter responsabilidade para ter o investimento correto, que é o que eu estou tentando buscar em Brasília, e com projetos para poder abastecer todas as secretarias. Mas o principal é, se eu levar que o cenário é normal, se eu levar que aqui, ó, mas que você está querendo botar Portugal? Não, porque o dia que tem o futebol, porque o dia que tem a praia, porque... Cara, que esquece. É porque do dia do tiroteio, é o dia da bala perdida, é o dia dos pontos... Eu estou levando isso para Brasília, porque eu preciso buscar recurso para cá. Mas eu, sozinho, teria que ter uma bandeira também do Estado para falar o seguinte, ó, precisamos de ajuda. Gente. Na realidade, eu falei isso aqui na outra entrevista, que a gente precisa eleger o maior número de deputados federais possível, porque Portugal hoje foi eleito aí pelos militares e está lá sozinho tentando brigar uma guerra que precisa da metade mais um para aprovar qualquer projeto lá, não é isso? Aí. A gente faz esse trabalho assim de chegar ali e mostrar, mas assim, eu acho que pela primeira vez a gente está botando o dedo na ferida. Sim. Entendeu? Como eu falei, se eu chegasse em Brasília para tentar seguir aquele rito normal de um político, eu sem ter aquela carreira política, eu fui de um polo para o outro, muito rápido. Então eu preciso chegar ali e falar assim, ó, o problema é esse. Foi o que eu fiz. Falei, cara, se eu passar 4 anos aqui esperando para falar, não, eu já comecei chegando na guerra civil, investimento, violações de direitos, já cheguei em Brasília falando isso. Aí, opa, toda hora que eu subia na tribuna eu falava isso, na comissão eu falava isso. Então as pessoas começaram a me reconhecer muito rápido mesmo. Então o que eu busco? Eu busco a ajuda agora, sou eu, mais 45 em Brasília. Mas no Rio tem 70. Então nós temos aí 116 deputados. Se eu for contar também vereadores, botar todo mundo no bloco e vamos embora tratar o estado, o município do Rio de Janeiro ali, vamos embora fazer um cinturão, vamos retomar a nossa cidade, vamos retomar o nosso estado. Então acho que todos nós temos um compromisso. Verdade. Entendeu? Não adianta você estar lá e falar assim, essa pauta não é minha, essa pauta não é tua, até alguém apontar arma na tua cabeça. Até ser assaltado, até ser sequestrado. Aí você vai falar. Então, deixo claro, independente do partido de qualquer um, nosso partido é o Brasil, nosso partido é o Rio de Janeiro, nosso partido é fazer o melhor pela população do bem. Entendeu? Se alguém não vai querer dar ouvido, se aquele outro vai favorecer um vagabundo, não sei o quê, a gente exclui. Mas se você estiver sentado numa mesa para discutir com seriedade, chegou a hora de fazer isso. Entendeu? Quem cometeu algum crime que responda, se um outro vai sair do poder, que saia. Mas não dá para você ficar só de um lado e do outro discutindo, e que eu vejo muito blogueiro, muito youtuber, entendeu? Discutindo eu falei assim, calma aí, gente. Beleza. Teu lado é A, o outro é B, mas e o Brasil? Que horas a gente vai discutir o Brasil? Eu vim para discutir o Brasil. Sobre responsabilidade de cada um. É benéfico para o povo. Responsabilidade de cada um, meu irmão. Cada um vai sentar no seu problema. Não estou falando para nichar o problema de ninguém. Agora, vamos juntar aqueles que são sérios e vamos discutir o Brasil também. Você tem direito de defender a tua pauta, você tem direito de defender a tua ideologia, normal. Mas eu estou sentindo falta de discutir o Brasil.
Entendeu? Vai passar muito tempo e a gente vai depois falar o seguinte, pô, mas o que foi feito nesses últimos 4 anos? Entendeu? De eleição para eleição, na minha cabeça as coisas têm que melhorar. Verdade. Tem que melhorar após uma e outra. E aquele que não representar que tem que ser trocado. Por isso que é uma eleição. Entendeu? Observa o trabalho de cada um. Observa o que o cara tá fazendo. Vai nos detalhes. Não pega uma informação e replica não, irmão. Replica não. Que aí você tá sendo só mais um mula. Procura entender. Me chama no zap e fala o seguinte, pô, Portugal, você pode me explicar por que você votou dessa forma? Por que você votou daquele jeito ali? Já chega uma informação assim, ciclano votou dessa forma. Mas você sabe, tu parou para ler o projeto todo? Eu costumo falar aqui que a política hoje ela tem que ser coerente. O que é uma política coerente? Mano, independente do partido, da ideologia, errou, tem o direito da crítica, acertou, a gente tem que dar crédito. Mano, eu não tenho problema nenhum em dar crédito aqui a uma política de esquerda ou de direita que faz bem pro meu povo. Se for um projeto... Cara, tem muito projeto legal de esquerda, como tem muito projeto legal de direita. E se for benéfico para a nossa sociedade, para o nosso povo, para o policial militar, eu acho que tem que ser dado crédito. E essa guerra acaba prejudicando... O maior prejudicado nisso tudo é a própria população. A população que fica no meio esperando. É. Sabe o que às vezes eu pego um discurso e falo em Brasília assim, porque você vê os 15 e 13 lá. Ninguém sai no soco com o outro ali do lado, irmão. Ninguém sai no soco. Ninguém sai no tapa, ninguém ali... Sabe como é que é? Existe um momento caloroso que fica ali, entendeu? Cada um defendendo a sua bandeira. Faz parte, normal. Sim. Mas a maioria toma café junto ali atrás, pô. É verdade. Já fui Tem lá, futebol, às vezes, que todo todo mundo joga junto. Eu nunca vi um cara, mas não vou tocar pro outro não, porque ele é de outro partido. Ó, bota veneno no café dele ali, porque ele... Não, mentira. O cara até sabe se o cara gosta de adoçante, quantas gotinhas de açúcar, se bota não sei o que lá, se é amargo, se é forte, se não é. Então a gente tem que deixar um pouco de ser falso moralista, meu irmão, e falar a verdade. É verdade. Entendeu? Eu tenho minha bandeira, eu tenho meu time, eu tenho minha religião, eu tenho minhas convicções. Mas não é por isso que eu não vou sentar contigo, irmão. E vou chegar ali e vou falar, pô, sobre aquilo ali que a gente tem que discutir. E no dia eu peguei, pô, meu irmão, esse projeto desse cara aqui. Ah, ele é só o relator. Beleza. Aí a gente tava discutindo. Falei, se esse cara aqui falar pra você o seguinte, escreve do jeito que você quer, me dá que eu aprovo, tu vai votar como? Não. Não por causa de quê? Porque partiu dele. Pô, tá entendendo? É. Então acho Tá que nem aí pro povo. Então acho que todo mundo tem que ter um pouco mais de visão sobre isso. Entendeu? A gente tava votando foi o 2630, né? 2630, eu ia até 2630. entrar nesse assunto agora. O projeto que chamamos das fake news. A gente tava conversando com o relator, que é o relator que, se não me engano, ele é do PCdoB, Orlando Silva, o nome dele. E ele foi passando de partido em partido para discutir aquilo que você entende. O projeto está aqui. E as alterações. Eu sou do Podemos. Sim. Estou no Podemos. Então ele teve uma reunião com a gente, sentaram os deputados, e ele falou o seguinte, vamos embora conversar aqui sobre o que vocês entendem. A gente apontou tudo aquilo que tinha que ser trocado. Ele saiu, deixou o corpo técnico dele lá, a gente continuou conversando. Entendeu? O pessoal assim, ó, para projeto de fake news. E eu tinha votado pelo regime de urgência. Eu entendi, porque a maioria esmagadora ia derrubar esse projeto. Bom, o cara apontou aquilo ali tudo, o cara saiu da sala, vai no plenário principal e fala, olha, depois da conversa com o Podemos, decidi retirar de pauta. Porque devemos nos debruçar ainda para poder alterar algumas coisas. Esse projeto tem que ter. Sim. Ele tem que ter para regular. Ele tem que ter. Não é para te amordaçar, não é para te engessar. Mas pega o que veio, vai lapidando para chegar de uma forma que agrade a todo mundo. A discussão tem que ter sobre ele. E ele vai lá e sai da sala e vai no plenário e fala que tirou por conta do Podemos. Um grupo aí que a gente... Eu vejo que é realmente assim... Um tempo atrás pegou e botou assim... esses deputados do Rio votaram sobre a lei da mordaça. Meu irmão, eu votei o regime de urgência. Eu não votei lei da mordaça. Mas a covardia, entendeu? Os caras que fizeram isso, sai a tua foto e todo mundo chegou em Portugal, tu votou naquilo. Eu falei, meu irmão, regime de urgência não é votar o projeto. E por que depois não comentaram que graças ao nosso partido, que foi o nosso partido que tirou de pauta? Por que não botaram que o nosso partido fizeram as emendas? Entendeu? Então, quer dizer, na hora de vender a notícia ruim, eles soltam rápido. Mas na hora de falar, pô, caraca, não foi bem assim, eles não fazem.
Você não acha que é um perigo, um risco a gente tentar regular uma grande empresa privada? Porque, assim, um dos princípios aí da política de direita, do livre mercado, é que a própria concorrência regula essas empresas. Você, hipótese nenhuma, tem como princípio entrar numa empresa privada. Você acha que isso não pode incentivar essas grandes empresas que geram milhares de criadores de conteúdo, ganhando tua receita mensal, a sair do país e fechar ali uma porta de publicidade como a minha aqui para poder divulgar as coisas que a grande imprensa não divulga e também uma fonte de receita para milhares de pessoas? Você acha que não é um risco a gente tentar entrar e regular uma empresa privada desse porte, desse tamanho? Por isso que a gente emendou. Por isso que a gente mostrou que tem que sair de pauta, porque tem que voltar à discussão do projeto. Sim. A gente não tem que prejudicar os que fazem o bem. Mas você, como um cara que está ali na rede há muito tempo, já está nessa correria há muito tempo, você sabe que tem pessoas do mal no meio. E algumas coisas do mal precisam ser combatidas sim. Tem que ter uma responsabilidade. É diferente a liberdade de expressão com a falta de responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Da mesma forma que fizeram comigo. Eu não votei a favor da lei da mordaça. Regime de urgência não é você votar a favor da lei. E quem justificou, quem foi responsável por ter feito isso com a minha imagem? Não só com a minha, como os outros também, que votaram só pelo regime de urgência. Então tem uma diferença muito grande. Olha, eu votei a favor desse projeto, que eu entendo que ele é bom. Eu votei a favor do regime de urgência, que eu acho que ele tem que entrar em discussão para acabar com ele ou alterar ele. Fazer destaque, emenda, do que for. Mas um grupo irresponsável pega você e bota de uma outra forma. E aí, quem é responsável por denegrir tua imagem? Mas aí no caso, eu discordo um pouco de você. Eu acho que o responsável pelo crime é a própria pessoa que criou, e não a empresa grande. A empresa ela tem um dever, tá? Concordo com você, de prestar informações para que possa chegar esse cara. Mas eu não posso punir uma grande empresa porque ela deu liberdade para a gente trabalhar. Senão, daqui a pouco, eu posso fazer uma denúncia aqui, a Polícia Militar falar, esse cara tá fazendo fake news, e chegar aqui, me retalhar e falar, meu irmão, pune a empresa porque o cara falou certa coisa. Tá entendendo? Não, você tá certo nesse ponto. Por isso eu tô te falando. A gente tem que saber o ponto certo. Porque não tem uma régua para definir o que é fake news. Quem é que define? Isso é simplesmente a opinião de um cara que tá à frente da pauta. O que ele achar que é certo vai ter que ser certo para todo mundo. E não existe uma régua, uma medida pro cara falar assim, cara, baseado na lei, assim, esse cara cometeu crime. Por isso que a gente pediu para tirar, porque como é que você hoje não tem uma régua para poder medir aquilo ali? Quem é que vai avaliar? Quem vai ser o órgão regulador que vai avaliar se aquilo é fake news ou não? E a gente tem capacidade técnica para fazer isso hoje? Então, naquele período ali, o que a gente imaginou? Se você deixa passar essa lei desse jeito, você vai concorrer de um cara que está aqui, com um pouco recurso, ele interpretar que aquilo ali foi uma fake news. Então, quem vai ser a contraprova? Até mais ainda, eu falo até mais. É um cara que entra nesse poder regulatório, ou nesse caso, se o cara tiver um fim eleitoreiro ou um fim partidário, ele pode simplesmente ter uma régua mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, um discurso de direita, ele pode alegar que tudo é fake news, mas um de esquerda não. Tá entendendo? E tem que ser algo imparcial. Então, eu concordo com você. Foi por isso que a gente pediu e fizemos os destaques e falou que tinha que sair e ele foi retirado. Agora, o exemplo que eu tô te dando, eu falei A. E publicaram B, totalmente distorcido do que eu fiz. Entendeu? Eu e mais um montão. Então, eu te falo, esse cara que fez isso, ele pode estar usando também um grupo dele para botar o seguinte, a gente precisa eliminar esses outros que não pensam igual a gente. Essa é a situação. Entendeu? Isso é covardia. Pô, você anda comigo, você me conhece, você sabe do que eu falei para você e de repente você publicou, aí eu vou dizer pra você, pô, Gida, caraca, meu irmão, não foi nada disso. Não foi isso que eu falei, cara. Aí tu vai assim, pô, cara, me desculpa, Portugal. É que aquilo ali é um sistema que sai aquilo ali, pô, cara. Eu falei, mas aí tu me arrebentou, irmão. Eu não falei isso. Aí tu vai chegar bem, pô, Portugal, me perdoa. Mas quer dizer, então a gente tá combatendo essas mentiras. É mentira mesmo, entendeu? A liberdade de expressão, ok. A tua opinião é válida, entendeu? Nós não temos ainda estrutura para poder fiscalizar realmente esse filtro do que vai ser e do que não vai ser. A gente pode estar concorrendo, por isso que ela não pode seguir do jeito que foi, a gente pode estar concorrendo agora a simplesmente o cara, pô, porque eu não penso igual a ele, aquilo ali ser fake news, é diferente. Ser brecado. É diferente, entendeu? Você tem que ter a tua liberdade.
Entendeu? Agora, de forma responsável. Você pode discordar com tudo que eu falei aqui. Tudo. Mas você não pode chegar e falar que o que eu falei foi diferente. Entendi. O que eu falo aqui vai seguir. O que você fala aí vai seguir. Agora, a partir do momento que tu fala assim, que eu falei que hoje estamos de dia, e você falar que está à noite, pô, sabe? A gente tá vendo que tá de Isso dia. é crime, né? Injúria, defamação. Entendeu? Então, isso é crime, eu defendo a liberdade de expressão, defendo totalmente o cara defender a pauta dele, do que for. Eu não concordo, por exemplo, estou dando um exemplo concreto com o que fizeram. Uma coisa A virou B. A gente caminha para um projeto de ditadura, onde regula até o que fala. Isso aí, tá errado. Tá errado. E eu te convido até a você analisar, chamar os representantes dessas grandes empresas, do Telegram, do YouTube, do Google, para poder debater isso, discutir. Sim, claro. O que eles têm de tecnologia pode ajudar muito até no combate disso também. O interessante é isso. Por isso que eu falo, tem que ter uma discussão mais ampla. Sim. Não pode ser daquele jeito. Entendeu? Então, o que a gente faz? Bota ali para a gente poder discutir. Porque você precisa ter isso. Você precisa ter. Mas não, às vezes, como foi feita aquela forma ali, aquela massa. Sim. Você tem que trocar, você tem que alterar, tem que ter mais discussão em cima daquilo ali. Eu penso dessa forma, meu irmão. Você acha que isso não se assemelha ao que está acontecendo agora no Rio de Janeiro? Com essa situação da polícia militar querer calar os policiais, de falar e dar entrevista, e de contar ali o que realmente é a realidade do estado do Rio de Janeiro. Porque, assim, em outros países, você vê, a maioria dos podcasts em outros países, a maioria dos policiais contam ali seus casos, conta as situações que acontecem. Primeiro, porque isso já tem no boletim de ocorrência, isso já é um ato público. E eu acho que o cara falar isso numa entrevista não tem nada a ver. Você acha que a polícia militar tá caminhando para um projeto de calar esses caras, porque esses caras estão mostrando a realidade da polícia? Você acha que eles estão com medo ou estão sentindo a porrada que eles estão tomando quando o próprio policial mostra a realidade dentro da polícia militar? Eu vou lhe falar que a polícia militar é amordaçada. Não pode falar nada. Você está falando da base, do soldado. Não pode falar nada, não pode falar nada. E quem está acima também não fala. Está todo mundo subordinado a um comando e o nosso regulamento é arcaico, ultrapassado. Na época de Dom Pedro II. Então nós estamos em 2023. Você tem que ser criticado, sim. Então você tem que ter a crítica construtiva. Faltar com respeito tá errado. Agora, permissão para falar. Eu não concordo com isso, com aquilo ali. O cara não pode falar isso. Nós vivemos uma fase de repressão pesada. Entendeu? Você não pode falar. O que se vê dentro da polícia militar hoje é o oficial punindo geograficamente ou de outras formas o policial que fala hoje. O próprio policial hoje tem medo de falar. Isso eu tenho vários casos aqui, mais de 100 entrevistas gravadas de denúncias contra a polícia militar, de certos oficiais punir ali o soldado que fala. Como está teu rigor, Portugal, você por ter sido polícia, com relação a esses oficiais e principalmente a corrupção dentro da polícia militar? Bom, a corrupção, eu já encaro que a corregedoria faz um bom trabalho. Sim. Não tenho o que falar. Tá fazendo um bom trabalho. No passado eu via muito excesso, que aí já não era corrupção. Eram alguns desvios, assim, de, por exemplo, o cara que tinha problema, às vezes dentro da casa dele, às vezes o cara tomava uma cachaça, rua, em vez de acolher esse cara para tratar. Deixando bem claro, erro e desvio. Erro, você tem que sentar e conversar. Desvio de conduta, corregedoria em cima dele, para poder apurar tudo isso. Vamos lá. O que você está me perguntando da Polícia Militar, dessas punições todas, essas denúncias, o policial, meu telefone não para mais. Porque ele sabe que se ele chegar e falar só o seguinte, cara, a água está quente. Reclamou? Transfere ele. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ninguém quer ser o cara que vai fazer aquela crítica. Eu sei porque quando a gente fez o grupo Nata das Praças, o nome já fala, das praças, e o pessoal fala assim, Portugal, mas não pode entrar oficial? Eu falo, não, sabe por causa de quê? Porque eles são resolvidos. Verdade. O oficial é unido. O oficial tem ética um com o outro. Eles transformaram a carreira deles lá atrás em maravilhosa, só que agora os mais novos estão sofrendo também. Inclusive na mão desses oficiais. Estão sofrendo. Eles estão vendo agora as consequências do que fizeram lá atrás. Foram capazes de criar gratificação, entendeu? Para compensar desgaste físico e emocional maior para eles do que para a praça. É ridículo, porra.
Isso é ridículo. E não tem um que vem falar que tem que ser isso. Alguns ainda tentam falar que porque exercem cargo de comando tem um desgaste mental maior, e o soldado que está na ponta da lança, o cabo, o sargento, o subtenente, o tenente, todo mundo que está ali. Ridículo, ridículo. O nosso grupo, sabe o que ele fez? Eu cansei de perguntar dentro do batalhão quando é que eu resolvi meu problema. Ninguém teve disposição para me responder. Era sempre uma desculpa atrás da outra. Aí eu descobri que tudo se resolvia na Alerj. Eu estiquei minha perna e fui até a Alerj com o meu grupo. A gente começou a fazer o seguinte, meu irmão falou o seguinte, vamos fazer 70 camisas dessa daqui. Tem 70 deputados na Alerj. A gente falou o seguinte, vamos falar que a gente tem problema na polícia. Vamos falar que um coronel ganha tanto e um subtenente ganha tanto. Como é que pode ter uma discrepância tão grande? Isso na época você ainda era sargento da Polícia Militar? Sargento da polícia. Teve retaliação dentro da polícia? Pô, meu irmão, tu é doido. Entendeu? Eu falei assim, é por tudo ou nada. Mas eu nunca fui insubordinado, tanto que os pilares são legalidade, disciplina e estratégia do grupo. Eu nunca falei, vamos ser insubordinados, vamos bagunçar e vamos rasgar o regulamento. A gente procurou ler. Entendeu? Eu falo para todo mundo que vai assistir, meu irmão, tenha conhecimento. Conhecimento ninguém pode tirar de você. Sim. Ninguém pode fazer. Um cara pode ficar puto contigo, meu irmão. O cara pode tentar o que ele quiser, mas com conhecimento fala assim, olha só um minuto, onde é que está escrito isso? Mas conforme aquilo ali, você não pode ver isso comigo. Então a gente esticou a perna, fomos até a Alerj, procuramos 70 deputados para falar dos nossos problemas. Entendeu? Quando viu, as coisas já estavam acontecendo. Quando eles perceberam, a onda já estava por cima deles. Porque foi um movimento tão grande, entendeu? De pessoas prejudicadas, cara. Prejudicadas. Que todo mundo começou a se identificar com a gente. Entendeu? Aí começaram a falar, pô, mais grupo. Por isso que eu te falei, mais grupo, mais grupo, mais grupo, mais grupo. E a gente ampliou tanto o leque que um dia um amigo meu falou, meu irmão, tua informação chegou no bombeiro. Eu falei, caraca, chegou no bombeiro? É. Aí, pô, entramos no bombeiro. Aí, pô, chegou na Polícia Civil, chegou no DEGAS, chegou na Polícia Penal. Pum! Os colegas lutando para voltar excluído. Vamos cuidar deles também. Pais de pessoas com necessidades especiais dentro da corporação. Vamos cuidar deles também. Meu irmão, se tu pegar a covardia que eles fazem com os caras, e deixo bem claro, Gida, não é generalizando. Sim. Mas você tem sempre uma laranja podre no saco, meu irmão, ali no cesto. Toda a profissão tem. O cara que precisa cuidar do filho dele, especial, tem uma carga horária reduzida. Ele precisa de horário para atender o filho dele. Na vingança, os caras picotam a escala dele, botam todo dia, em vez de botar o cara para trabalhar um dia todo, 2 dias todos, entendeu? Picota o cara só para fazer o cara ir lá todo dia, mas tem uma pessoa por trás precisando da ajuda do cara, meu irmão. Pô, se tu pegar um cara que mora longe... E na realidade, eu tive várias entrevistas aqui falando sobre esse tema. Não é um direito do policial, tá? É um direito da criança. Pô, meu irmão... É um direito da criança de ter o pai do lado nessa situação. Caraca. Ele fere o princípio da criança e não do policial. Se ele tá punindo o policial por causa disso, ele tá ferindo o direito da criança com relação a isso. Irmão, vou lhe falar de experiência própria. Experiência própria que aconteceu comigo. Eu fui pai de gêmeos, eu tenho 4 filhos. Eu fui pai de gêmeos, entendeu? E eu achei que um filho meu fosse autista. Eu achei que fosse. E não tem nenhum problema em meu filho ser autista, não, irmão. Não teria nenhum problema, não. Mas eu acho que o pai, ele faz de tudo pra cuidar do filho dele, meu irmão. Sim, claro. E eu cuidava do meu filho, fiz de tudo. Eu corri atrás pra caraca pra tentar identificar, cercar logo no início. Entendeu? E por simplesmente vingança, entendeu? Um oficial do batalhão que eu servia, ele me tirou do trabalho que eu fazia, que eu conseguia atender o meu filho, pra me botar num outro serviço. Eu fui conversar com ele e falou o seguinte, você não é o único na polícia com problema com filho. E naquele momento eu falei assim, o senhor com certeza não é pai. Pra estar falando pra mim isso você não é pai. Entendeu? Naquele momento era um sargento falando com um oficial superior. Entendeu? Você não é pai. A minha vontade ali, irmão, era rasgar tudo quanto era regulamento. Entendeu? E sabe lá eu fazer o quê? A Sargento Lozada trouxe um caso aqui de um pai de criança especial que o oficial virou pra ele e falou assim, tu tem sorte de ter um filho especial porque tu tem escala reduzida. Tu tem uma escala, tu tem sorte. Cara, olha que absurdo. Mas vai o que eu falei. Olha que absurdo. Vai o que eu falei. Aí o cara picota a tua escala. A escala é reduzida. Eu só não me recordo quantas horas são. Mas é reduzida. Em vez do cara falar o seguinte, ó, Gida, pra tu dar assistência ao teu filho, eu vou te botar um dia todo. Vou te botar um dia todo.
pra você ficar trabalhar aqui no batalhão o dia todo mesmo, irmão. Me dá 24 horas, mas porque tu sai dali, tu vai cuidar do teu filho, cara. Ou daquela pessoa que precisa da tua ajuda. O cara é mesmo. Tem escala, como ele falou, escala molezinha de redução de carga horária. Que pensam assim, irmão. Pensam assim, aí picota. Como se fosse molezinha ter um filho autista. Cara, tu não tem noção irmão, que é o pai de uma criança autista. Te bota todo dia. Mas vou te falar uma coisa, eu ando com a Bíblia o tempo todo, porque é uma forma de me controlar meu lado negativo. Porque a nossa tendência é, às vezes, você pular logo pro lado negativo. Então, às vezes eu abro ali, leio uma palavra e uma reflexão para eu poder melhorar. E nesse dia que esse idiota falou isso para mim, eu desci na sala dele, entendeu? Eu cheguei no meio do batalhão e encontrei um amigo meu. E falei assim, irmão, e aí, tá perdido? O que você tá fazendo aqui? Aí ele, pô, tô vindo aqui. Falei, mas o que houve? Falei, o comando acabou de cair. O comando acabou de cair? O comando acabou de cair. Sabe quem foi embora do batalhão? Foi essa merda, entendeu? Eu continuei lá e pude dar assistência pro meu filho até o final. Tem como punir esse cara? Ou tem como o cara responder por uma fala dessa? Tem. E tem um juiz, Deus. Tem um juiz, Deus. Você pode ter certeza. Pode ter certeza que um cara desse é frustrado. E hoje ele tem que bater cabeça, sabe pra quem? Pra um sargento que é deputado federal. Se eu fosse covarde igual a ele, eu ia atrás dele para procurar o coturno sujo que ele procurou na vida de muitas pessoas. Só que não, eu sou imparcial. Eu espero que esse animal faça um bom trabalho no quartel que ele esteja servindo hoje. Entendeu? Esse idiota possa ter a sensibilidade, eu não desejo que ele passe por nada, que qualquer um que ele tenha prejudicado passe. Entendeu? Mas o juiz dele vai ser Deus. E você hoje tem voz, você tem força para poder combater uma situação dessa. Mas quantos policiais estão sofrendo isso hoje, cara? Hoje, cara, é absurdo a quantidade de denúncia que eu recebo aqui com esse viés aqui, cara. Tu não tem noção. Vou lhe falar, nós vamos atrás de todo mundo. É isso aí, mano. Esse colega que liga pra mim, esse colega que manda mensagem pra mim, esse colega que tá agora, ou vai ouvir, vai ver esse podcast, vai ouvir esse podcast, ele sabe que tem um representante dele que passou pelo que ele passa. Eu não fui pra lá pra ser mais um. Eu fui pra fazer a diferença. E eu vou em cima de todo mundo. Não é perseguir, é cobrar por quê. Eu quero que todo comandante responda por que não dá escala pro policial militar. Por qual deles já fez relatório informando que o policial militar está ultrapassando as horas mensais? São 144 horas mensais. O que ele fez para alterar isso? Porque um comandante de unidade, ele ganha uma gratificação de comando. Um sargenteante não ganha para ser sargenteante. Entendeu? Então é uma diferença muito grande. Existem regalias para um lado e existe responsabilidade para o outro. Entendeu? Então chegou a hora do entendimento. O que é o entendimento? É libertar um povo, Gida. Muita gente brincava comigo, pô, Portugal, tem um Moisés que veio para libertar o povo. Eu vim para libertar esse povo, sim. Eu sou a voz desse povo, sim. Entendeu? Que clama, que manda mensagem para mim com medo de falar agora de um rastro compulsório que está acontecendo no 22º Batalhão. Rastro compulsório, pegam você e trabalham. Só por você estar recebendo, entendem que você tem que trabalhar calado. Sabe lá se você aguenta trabalhar no compulsório? Sabe lá se era a tua vontade de trabalhar no compulsório? Vamos ter um pouco mais de liberdade para poder decidir, vamos ter um pouco mais de diálogo com a tua tropa. Entendeu? Não é uma briga do lado A contra o lado B, mas a partir do momento que o lado B comanda o lado A, a gente tem que ir em cima de quem comanda e falar, vamos mudar isso aqui? Que o cenário não é de imposição, o momento é de solicitação. Eu quero pedir que você faça isso. Eu estou te mostrando onde é que está errado isso. Sim. E a gente não vai aceitar mais calado. A gente nunca vai chegar assim, vamos fazer uma greve na Polícia Militar. Não, porque a população vai pagar por isso. A população vai sentir, se a gente parar 1 minuto na rua, cruzar os braços, a população vai sentir isso. Mas aqueles que estão à frente de comando, carregando bônus de ser comandante, que vai constar no currículo dele, eu fui um comandante de unidade, eu fui um secretário de Polícia Militar, secretário de Polícia, do que for. Esses comandantes, eu falo num todo, eu estendo a todas as secretarias. Eles precisam tratar mais com humanidade os subordinados dele, e não sentar em cima de um regulamento ultrapassado e te punir simplesmente porque você pensou. Eu tive um problema no quartel do bombeiro, quando eu estava com um sargento normal, eu estava com a camisa do meu grupo. Eu fui convidado a me retirar do quartel central do bombeiro, porque eu estava com a camisa do Nata das Praças. Se o senhor quiser continuar aqui, o senhor tem que tirar a camisa. Eu falei, eu saio, mas eu não tiro a camisa.
Isso aí em 2022. Sabe? Não foi há 400 anos atrás. Então, eu não posso usar essa camisa aí? Mas o que ele alegou para você com relação a isso? Não alegou. Só me pediu para me retirar. Porque isso aqui não é um movimento sindical. Nós não somos associação. Nós não somos sindicato. Nós somos um grupo de homens e mulheres livres que se uniram para poder ensinar um ao outro. A lógica do Nadas é ensina o que você sabe, aprende o que você não sabe e compartilha. Para isso servem as redes. Para a gente poder divulgar, quanto mais conhecimento, melhor. Por isso que a gente está fazendo um podcast aqui, porque a gente sabe que a gente vai levar informação. Uns vão criticar, uns vão concordar, outros vão nos orientar. Para isso servem os movimentos, entendeu? Mas nunca tumultuar, nunca ninguém chegou e falou assim, vamos parar e causar um caos. Deixo bem claro, do outro lado tem a população que depende da gente. Verdade. Mas para ser bem assistido, irmão, você tem que começar fazendo o seu dever de casa. E a polícia, as secretarias não vêm fazendo isso há muito tempo. Não respeitam veterano, não respeitam pensionista, não respeitam ativo, não respeitam ninguém. E o dia que a gente realmente der as mãos uns para os outros aqui, esses que estão à frente vão falar o seguinte, deu merda. É isso aí. Eu tive aqui o Portugal, primeiramente te parabenizar, porque é isso que a gente espera de você, tá? Eu quero falar aqui que eu conheci o Portugal depois dele eleito, tá? Eu nem sabia que o Portugal era candidato, ou não estou declarando voto para ele, e nem estou rendendo aqui uma propaganda política para ele. Não. Eu estou aqui como voz do povo, cobrando aquilo que ele prometeu na campanha dele, que eu vim saber depois que ele virou a voz da Polícia Militar com relação a isso. Então, se a gente é um canal militar, eu estou buscando um representante aqui da classe para poder cobrar todas aquelas denúncias que vêm aqui. E quero ter sempre essa liberdade e essa oportunidade de poder bater um papo contigo. Pô. Agora, Portugal, eu tive aqui uma entrevista, cara, que foi uma das entrevistas mais fortes que eu fiz nesse canal aqui. Um policial militar com 30 anos de casa, chorando aqui nessa mesa, perguntando o que a família dele fez para merecer isso, a ponto dele declarar na entrevista que ele não queria mais viver. Porque depois que ele pediu uma baixa na polícia médica, a vida dele acabou. Os caras estão humilhando um veterano, um cara com 30 anos servindo e protegendo a pátria, com relação a questões pessoais ali dentro da corporação. Assim, esse cara não é valorizado. O que tu tem feito hoje, cara, pelos policiais adoecidos e abandonados ali pela corporação, cara? Então, eu devo até conhecer esse policial. Eu sou Afonso. Afonso, a gente tá sempre trocando ideia. Não só Afonso, como Virna, com Chavante. Sargento Virna, deixa o meu convite aqui para você, para depois a gente falar um pouco desse tema com você. O que eu penso? Qual o cenário que eu tinha e que eu tenho hoje quando eu fui eleito? Eu pensei o seguinte, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Penal, nós temos a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e o DEGASE. Nós temos as pessoas aposentadas, reformadas, excluídas, pensionistas, que vai seguindo, que são pessoas que estão dentro desses grupos, dessas secretarias. Nós temos os reformados por cota, com mudança de CID. Sim. Criminal. Isso é crime. Criminal. Quando ele falou, eu falei a mesma coisa. Isso tem que ser bem claro. Entendeu? Já pegamos as denúncias e estão mandando para quem de direito para responder. Aí é o que eu falo, o lado de lá não tem que encarar como ofensa. Só uma aspa aqui. Para você que não sabe o que é mudança de CID, isso é o laudo médico, a própria corporação mudando, ou alguns profissionais, eu não vou acusar aqui alterando, a corporação, isso aí. Alterando o CID para que o cara volte a trabalhar, às vezes até sem condições, não é isso? E ao contrário também. E ao contrário, às vezes o cara quer voltar a trabalhar. E ele dá o CID dizendo que o cara não tem condição. Mas falando que o cara tá incapaz para aquilo ali e arrebentando a vida do cara. Porque quem vai assistir, saiba que o reformado por cota, ele fica ferrado de salário. Ele fica ferrado de salário. Por exemplo, eu estou sendo reformado agora por cota. Não por saúde, mas por conta da eleição. Eu não recebo mais o meu salário que eu recebia. Ele vai ser... Quantos anos Portugal tem? 23. Quantos anos ele tem que trabalhar? 30, quase 32. Então pega 32, divide o teu salário por 32, multiplica por 23. Então não se cria aquela imagem para veterano e pensionista como se o cara vivesse bem. Não vive bem. A pensionista teve um caso agora de ganhar 3.016. Tiraram a gratificação dela, ela ganhou R$16. A vida dessa pessoa
Imagina o que morreu, onde é que ele vai estar agora se remoendo, vendo a família dele destruída. Reformado por cota com mudança de sítio. Nós temos grupo do Nata das Praças só para tratar desse assunto. Eu fiz questão do grupo ser exclusivo para isso, para quem está dentro do problema ficar debatendo. Sabia que fizeram isso comigo? Como é que eu faço? Como é que eu altero? Não que o cara não participe do grupo Nata das Praças convencional. Então ele está nesse aqui e está nesse aqui do reformado por cota, se ele é um reformado por cota. Se ele é um pai de pessoas com necessidades especiais, um responsável, ele está no convencional e está no específico, para a gente conseguir atender também essas pessoas sem perder informação e também não trazendo muita informação de um grupo específico, entendeu? Porque ele quer saber mais do problema dele, então ele participa de 2. Então eu conheço o Afonso, ele está certíssimo, já tentamos marcar audiência pública na Alerj, uma vergonha, não conseguimos falar nada com nada. Nada com nada. Vocês chamam com as pessoas para irem participar de uma audiência pública e não te respondem nada. Não evoluiu nada. Não mudou nada. Agora, quem está à frente da pasta hoje não pode ficar ofendido quando a crítica vier. Sim. Por quê? Ah, mas não foi da minha época isso. Mas hoje você está sentado dentro daquele problema. Você tem que ouvir as demandas que chegam. Entendeu? Então, cadê? Cadê a atenção especial ao reformado por cota com mudança de CID? Quem é o responsável por essa pasta hoje? Hoje fica na DGS, Diretoria Geral de Saúde, na Polícia Militar, que tem que receber essas denúncias, que tem que apurar essas denúncias. Então ele não pode levar para o lado pessoal. Eu me reservo aqui a falar o nome do diretor atual, até porque eu não tenho problema, mas eu espero que o diretor atual, ele bônus e ônus do passado. Sim. Fazem parte do processo. Então tem que se debruçar dentro do que a gente pede. Às vezes é atendido, mas eu também sei que esbarra, às vezes, num limite e que tem que sair desse quadrado para falar, olha só, eu posso ir até aqui, mas para resolver isso eu tenho que ir até lá. Então que nos passe isso. A parte de abrir as outras portas é com a gente. Não pode ter um grupo prejudicado hoje, entendeu? Reformado, deixando claro, reformado com mudança de CID. Reformado por cota, que já tem redução do salário. E ainda mudou o CID do cara. O cara tá sendo porrado 2 vezes. Ele não escolheu ser reformado por cota. Ele não pediu para mudar o CID dele. Eu garanto que se ele tivesse pedido para mudar o CID dele para favorecer a ele, ele estava preso hoje. Aí é que eu falo. Errar, entendeu? Desviar. Esses aqui não desviaram. Esses aqui estão naquele quadro que erraram com eles. Entendeu? Porque um cara que tem uma mudança dessa, cadê o mutirão? A gente já pediu força-tarefa, a gente já pediu mutirão para cuidar desses colegas nossos que se dedicaram a vida toda ou que tiveram a vida interrompida. Se você pegar o cenário desses caras aqui, procura dar uma lida aí, quem vai ver, se pegar foto. Cara, assim, é triste demais, irmão. Triste demais. Carregou a bandeira do Estado e abandonado quando mais precisou. Seu Afonso, nos Estados Unidos, quando o veterano passa, a população... Fala o quê para ele? Obrigado pelo seu serviço. Obrigado pelo seu serviço. Seu Afonso, eu sou um representante aqui de mais de 30 milhões de pessoas. Isso aí. Você merece a nossa continência. Obrigado pelo seu serviço. Eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, cara. E até... Como é que são as coisas, né? Tu foi uma parada que é assim que é foda. Tu vai tirar teu visto. E normalmente tu vai dizer, cara, visto para os Estados Unidos é complicado. Quando eu falei que eu era policial militar, irmão... O cara falou na hora. Muito obrigado pelo seu serviço. O cara é honrado, mano. O cara é honrado. A população reconhece que aquele cara deu a vida pra proteger. Sabe qual é a diferença aqui? Sabe qual é a diferença aqui, meu irmão? Eles querem humilhar, cara. Não, primeira coisa que eu vou te perguntar, como é que tu vai para os Estados Unidos, meu parceiro? Como é que... Meu irmão, compra parcelado, se dedica, junta dinheiro. Todo mundo é visto, entendeu? Como safado e corrupto, entendeu? Dentro da nossa própria corporação, os caras te questionam isso. Eles acham que você é obrigado a morrer pastando. Eu fiz faculdade de Direito com bolsa, mas eu tinha que manter nota. Eu tinha que manter nota, meu irmão. Porque eu falei o seguinte, se eu ganho X na Polícia Militar, eu fazendo a faculdade de Direito, mesmo sem poder assinar mais ações, eu vou poder fazer alguma coisa ali, vou poder melhorar meu salário, vou poder me defender de outra forma. Entendeu? Passe a entender que aquele profissional ali, ele pode ter outras qualificações também. E se você vê que um cara mora num lugar tal, ou tem um carro tal, que o filho dele estuda em tal lugar, malha em tal academia, cara, entenda que é uma evolução natural. Sim. Tudo pra gente traz uma desconfiança, entendeu? Eu acho que passou... Eu bato muito na tecla nisso aí que eu falo. Você hoje já viu um membro da segurança pública na esquina? Já deu bom dia, boa tarde, boa noite pra ele? Tem que Você sabe se esse cara tá com água? É. Você sabe se esse cara tem um banheiro?
Ele é colocado ali igual um boneco, meu irmão. Às vezes não tem nem um banheiro pra urinar, nada. Esquece. Se tiver um cachorro ali e o cara na esquina, vão botar água pro cachorro. A própria população ela tem que abraçar também esse cara. Aconteceu comigo ontem, irmão. Ontem. Eu tava dentro do banco. De repente eu vi os policiais do choque seguraram o elemento. Freguesia, Jacarepaguá. Eu falei, caraca, maneiro. Eu tô aqui no caixa eletrônico, tô olhando. Seguraram o cara, pá. O cara do meu lado e fala, coitado do menino. Aí eu tô aqui no caixa e falei, não tô acreditando. Coitado do menino, os policiais já seguraram ele ali, por que não levaram ele, que não sei o que não sei o que lá. Pô, como se fosse o cara questionando. Pô, meu irmão, eu falei pro cara, faz o seguinte, meu irmão, pega esse menino e leva pra tua casa, porra, meu irmão, leva pra tua casa. Pega o estuprador, leva pra tua casa. Meu irmão, tu tinha que ir ali fora e agradecer aqueles caras que estão ali, rapaz. E não é só levar pra casa, não. É levar pra casa, ensinar, disciplinar e botar ele pronto pra sociedade. Você tá maluco? A gente tá vivendo a certeza da impunidade. Um animal outro dia fez um vídeo gravando a live que ele fez uma live assaltando, pô. Assaltando. A pena serve, Gira, pra te mostrar que se você tentar, você vai cumprir aquela pena. Virou entendeu? Moda o criminoso fazer live cometendo seus crimes e o policial agora proibido de falar os seus atos heróicos. Olha que doideira. Se eu venho aqui hoje como sargento, eu tava preso amanhã. Eu tava preso amanhã. Então, quer dizer, eu não posso mais falar? Eu tenho que me reportar a alguém dentro da minha unidade que não vai resolver meu problema? Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou surtar, irmão. Eu vou surtar. Tá todo mundo surtando. Não estão dando escala. Tá todo mundo sobrecarregado. O polícia hoje banca o RAIS, que é para complementar a renda dele. Ele não tá ali brincando, não. Ele não vai ali porque ele quer, não. Porque nessa brincadeira aí, ele não vai ver o filho dele crescer, irmão. Entendeu? Ele não vai acompanhar, às vezes, se o filho dele tá com problema psicológico ou não. O colega me deu um exemplo no avião, e é verdade. Até isso eu retrato até pro... Eu sou um político que trabalho. Eu trabalho, não tô brincando. Eu trabalho, eu moro em apartamento funcional. Nem televisão tinha no apartamento lá que eu trabalho. Eu chegava tão cansado que eu dormia pregado e acordava assim no dia seguinte. E o colega falou assim pra mim, e é verdade, eu tô percebendo isso. Portugal, eu tenho um amigo que trabalha pra caraca e no aniversário dele, do filho dele, primeiro pedaço de bolo, o filho dele foi e deu pra babar. Cara. Então é isso que acontece com os membros da segurança pública. O cara trabalha tanto, que quando ele chega em casa, o filho dele tá dormindo. Quando ele sai de casa, o filho dele ainda tá dormindo. Porque ele sai muito cedo, o filho não acordou ainda. Quando ele volta, o filho ficou esperando ele o dia todo e não viu. Então isso é um alerta para todos nós. Isso quando volta, né, mano? E se não voltar? E se não voltar? Você não conseguiu nem mostrar os pilares, porque eu carrego comigo o que eu aprendi com meu avô, com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, com todas as pessoas do bem ao meu redor. Eu fui formando a minha personalidade daquilo que eu aprendi dentro da minha casa. Meu pai é policial militar, meu avô era policial militar, meu tio é assassinado policial militar, meu primo, eu tenho uma família da polícia militar, muita gente ali. Então eu gostei daquilo ali. Eu acabei indo pra polícia que meu pai acabou me inspirando. Pô, meu pai na polícia militar, pô, meu pai foi do choque, meu pai foi do 16, meu pai trabalhou um montão de batalhão e meu pai me levava comigo às vezes, andava na Joaninha, entendeu? Ia no canil da polícia militar. Eu não sei se por vontade dele ele me mostrar um dia que ser militar era bom, mas meu pai fez isso comigo e acabou me influenciando sim. Então eu tive a imagem do meu pai, mas eu tive a imagem do meu pai também do cara que trabalhava pra caralho, meu irmão. De um cara que não ficava com a família, entendeu? Que faltou sim como pai, às vezes ali pra me dar um conselho. Entendeu? Na cabeça dele, às vezes, o que ele estava fazendo era o certo. Ele faltou como pai para servir uma sociedade que hoje humilha ele. E eu pensei o seguinte, pô, cara, meu pai poderia ter me dado esses conselhos. Que eu poderia ter encurtado a minha vida. Ele trabalhou pra caraca, e trabalha até hoje, com 70 anos ele trabalha. E minha mãe também é funcionária pública, também trabalhou a vida toda de forma correta. Então eu venho de uma família de funcionários públicos, sabendo que não é rico, mas que se você abrir o leque, você consegue ter uma qualidade melhor de forma honesta. Eu aprendi isso dentro da minha casa. E eu carrego com isso. Então hoje eu vejo dos meus filhos, entendeu? Eu também tenho uma enteada. Eu vejo dentro assim que eu falto às vezes até com a minha companheira de ser mais amigo. Eu tô chegando às vezes em casa como um zumbi. Eu até falo, me desculpa. Me desculpa, às vezes não tá sendo um cara bacana contigo. Me desculpa, às vezes assim, eu converso com Deus e falo, Deus, pelo amor de Deus, meus filhos, como é que eu estou fazendo para poder não perder a essência com eles? Porque às vezes aquilo que eu acredito que é certo, não adianta só você pagar
O colégio não adianta só você pagar o plano de saúde para garantir o mínimo para ele. Mas às vezes aquela conversa, minhas filhas cresceram se eu pouco conversar com elas. E meus gêmeos agora, eles pouco estão conversando comigo porque eu entrei numa nova etapa. Veio do grupo Nata das Praças para uma etapa de político agora que trabalha. Então, eu estou naquela fase agora dos meus filhos estarem gostando mais da babá do que de mim. Eu te falo, e aí? Eu estou ganhando ou estou perdendo a minha guerra? Brabo, meu irmão. Pra gente fechar nossa conversa aí, como é que tá a tua relação com o governador do Rio para cobrar tudo isso que a gente falou aqui? Zero. Eu acho que como único representante da segurança pública, a gente era para ter conversado há muito tempo. Tentei, tento, até hoje. Minha conversa com ele é através de ofício. Eu mando documento e não tenho resposta. Eu mando documento e não tenho resposta. Você nunca conversou com ele desde quando você entrou como mandato? Eu tive uma conversa com ele de 3 ou 4 minutos, entendeu? Que o partido foi lá para apresentar os estaduais e o federal. Entendeu? O federal, a reunião com os estaduais deve ter demorado 1 hora, com o estadual demorou uns 3, 4 minutos. Com a gente falando que nós teríamos uma reunião em 15 dias no mês de janeiro. No mês de janeiro. Você acha que esse bloqueio dessa conversa é por questões partidárias, ideológicas ou não? É uma questão pessoal? Pode ser, às vezes, uma pessoa que não está aberta a ouvir crítica. Entendeu? Se eu sou hoje o maior representante da segurança pública do Rio de Janeiro e que ouço os meus amigos e coloco em documento para entregar a quem de direito, que peço reunião para levar esses colegas que detêm conhecimento máximo daquele problema para auxiliar. A gente não vai ali para tacar pedra, a gente está ali para cobrar direito, a gente está ali para mostrar possibilidades, as possibilidades reais de transformar. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Se hoje eu virasse governador do Rio, eu ia saber tudo? Não. E eu estava falando comigo o seguinte, um problema na saúde, um problema de infraestrutura, um problema, eu falo assim, caraca, meu Deus, e agora o que eu faço? A gente tem que cercar de pessoas boas. Boas, competentes para responder sobre aquelas pastas. Entendeu? Então, o que eu peço ao governador? Vamos dialogar. A solução do problema nós temos. Nós fizemos isso a vida toda. A segurança pública é uma das bandeiras principais, não tão melhor quanto saúde, educação e todos os outros profissionais que fazem girar um Estado, que fazem girar um país. Mas como eu estou mais dentro da segurança pública e pessoas que estão ao meu redor, não só do Grupo Nata das Praças, como de outros movimentos, Nata das Praças não é o melhor movimento, não estou preocupado com isso. Ele é um dos movimentos... É uma voz que está lutando aí pelo direito. Que me abastece com o conhecimento, como outros colegas de outros também. Burrice é um ficar atacando o outro. Porque o inimigo é um só. O inimigo é aquele que não quer ouvir. O inimigo é aquele que está tirando a vida. O inimigo é aquele que não se preocupa com aqueles que passaram e estão dentro do Estado. Então, o nosso diálogo hoje com o governador é zero. Continuo tentando esse diálogo com ele. Vou continuar buscando. E o dia que ele parar para ouvir a gente, ele vai falar assim, eu era para ter conversado contigo antes. Porque eu tentei avisar para ele que lá na frente tinha um buraco. Sim. Eu tentei falar para ele que não fizesse aquilo ali. Eu tentei falar para ele que mudasse aquilo lá, entendeu? E não foi ouvido. Veteranos, pensionistas, ativos, reformados, colegas como o Afonso, como colegas aí reformados, pensionistas que hoje estão suplicando para sentar numa mesa e falar, a solução é essa. Nós temos colegas economistas ali dentro, Tenente Fernandes, um cara que contribui, que está tentando falar. Coronel Emir Laranjeira, já foi falar com ele também lá atrás, na época da campanha. Na campanha, as coisas funcionam. Depois da campanha, as coisas somem. Entendeu? Aí eu vou falar de mim. Desde quando eu ganhei a eleição, eu não parei de trabalhar. 10 dias depois eu tinha infartado. Eu não sabia nem que eu estava infartando. Eu achei que era um mal-estar. Fiz cateterismo, coloquei 2 estentes. E depois que eu saí do hospital, eu não parei. Entendi. Eu carrego a minha missão, entendeu? Com unhas e dentes. Mas cuida dos teus filhos e da tua família, hein? Tira esse tempo. Você precisa. Eu tô tentando porque eu tenho que estar forte de cabeça. Tua cabeça, teu psicológico, teu emocional tem que estar bom e tua família é a base de tudo. Tô tentando cuidar agora da saúde, parar um pouco mais pra mim, entendeu? É porque, sabe, Gida, se eu te mostrar meu telefone é muito triste. Eu sei. Entendeu? E eu me sinto muito mal quando eu não consigo nem responder, às vezes, um colega, entendeu, que está pedindo socorro. Entendeu? Então é um chamado. Eu sei que tem pessoas pagando um preço alto por isso, eu sei, irmão. Eu estou tentando mesclar agora saúde, para poder continuar em pé,
A família, que é a nossa base principal, que é o que a gente defende, porque se você não tem saúde, se você não tem tua família, e acima de tudo, se você não tem Deus, o Deus da tua religião, de qualquer uma, isso não me interessa. A fé é muito importante, a fé. Você não consegue executar a tua missão. É isso aí. Então eu estou nesse dilema. Deus equilibrado perfeitamente na minha vida. Saúde, estou equilibrando, e minha família, estou tentando pedir desculpa pela minha ausência para fazer o melhor por eles, para atender meus irmãos. Atenção, policiais, cobrem o deputado Sargento Portugal de segunda a sábado. Domingo ele precisa descansar, senão esse cara não vai ter cabeça para isso. Deputado, obrigado pelo bate-papo. Tamo junto, eu te agradeço aí por estar disposto a conversar, a ouvir as críticas aqui também da nossa corporação. Eu vou criticar quando tiver que criticar. Isso não tem nada a ver com a tua vida pessoal. Nunca. Você agora é um servidor público e eu vou sempre questionar teus atos públicos, independente de quais sejam. Se você acertar, meu irmão, eu tenho o maior prazer de dar crédito aqui. Esse espaço aqui está aberto para divulgar o teu trabalho, mas se você errar, da mesma forma, eu vou estar aqui te questionando e quero ter a oportunidade de sempre poder conversar diretamente com você. Eu te agradeço o espaço. É bom a gente ter tipo um marco, né, dessa conversa na data de hoje. Sim. E daqui a um período tu me chamar de novo e falar o que mudou. O que mudou. É isso aí. O que mudou em Brasília, o que mudou no Rio, o que mudou de postura daqueles que estão à frente, o que mudou até de mim. Como é que você está vendo agora aquilo que a gente conversou naquele tempo atrás? Sim, sim. Entendeu? Que você usa esse teu canal aqui para chamar, dentro das tuas agendas aí, veterano, sim, pensionista, reformado por 4 comandantes de incêndio, você chamou o Afonso, colegas excluídos lutando para voltar. É isso. Pais de pessoas com necessidades especiais, você ouviu a Lousada, entendeu? Vai sempre bater nessa tecla quando a tua pauta for a segurança, porque ela engloba muito mais gente, entendeu? Eu quero ter aqui também o governador, um dia sentar aqui para a gente debater todas essas pautas. A gente não é teu inimigo, governador. A gente só quer resolver as questões da Polícia Militar, independente de ideologia, cargo, qualquer outra coisa. O que manda aqui é o povo. É a nossa base, é a galera que assiste isso aqui, que sustenta o meu canal. Isso aqui é meu trabalho hoje. Quando você clica aí, compartilha, comenta, isso para mim é gratificante, gera uma receita para mim. Hoje eu faço 100% isso, mas a minha missão maior é fazer com que isso beneficie a minha audiência, a minha base, entendeu? Você tá então, certo. Um dia, governador, espero que você venha para a gente bater esse papo. E se você tem como aí, marca o governador aí nos comentários para ele estar diante dessa pauta também, que tem um apelo aqui também do deputado federal para bater esse papo com ele. Nunca levando para o lado pessoal, como eu falei, nós vamos vistoriar, mas de forma amigável. Sim, claro. Eu tenho que passar no presídio para saber como meu colega está sendo tratado lá dentro, não o preso. Eu quero saber como é que o membro da segurança pública está sendo tratado lá dentro. O Degase, esses caras que cuidam de menores infratores, eu tive a oportunidade de falar com eles. Caraca, meu irmão, os caras trabalham sem recurso nenhum. Entendeu? O bombeiro que está sofrendo... Isso precisa ser mostrado, cara. Precisa o grupamento, entendeu? O batalhão, a delegacia. Não é uma ofensa. Eu preciso mostrar isso para o Brasil. Por quê? Para buscar recurso. Se eu mostrar que aqui é o país do futebol só e carnaval, não vai vir nada para cá, só vai vir turista. O turista não está nem vindo mais para cá. 2 coisas que eu te peço, como portal do Gida aqui, representando 30 milhões de pessoas. Primeiro, cria uma mídia forte, mostre teus atos públicos. Isso aí você precisa, não fica dependente somente da grande mídia. Cara, não tem que ser eu, tá? Eu não tô aqui pedindo para que você seja eu. Sim. Mas cria tua mídia forte. A gente precisa ver o que o deputado federal tá fazendo como representante do Rio. E segundo pedido que eu te faço, cara, ano que vem, eleja o maior número de deputados, vereadores, prefeito, nos próximos anos, que represente a segurança pública. Batendo uma tecla muito importante, nós já temos esse movimento, mas um movimento inteligente. Que movimento é esse? Vamos eleger o máximo de vereadores na próxima eleição, comprometidos como tem o nosso mandato. Que abrace a causa, que vista a camisa aí, fala. Que principalmente o cara que viveu isso. Isso, e aquela história assim, mas o vereador vai fazer o quê? É melhor você ter um vereador teu ali, que vai cuidar da população, que vai dar assistência ao membro da segurança pública, do que às vezes você botar um estranho. Entendeu? Não tô aqui desmerecendo ninguém. O cara que olha pra você e fala assim, cara, essa dor que tu tá sentindo eu já senti.
E eu vou cuidar aqui do meu bairro. Cuidar dessa situação. Eu vou cuidar aqui do meu quadrado. É isso aí. Ah, mas eu estou na esfera do município. Beleza, então vamos embora blindar o município que eu falei. Federal, estadual, municipal, senador. Olha quantas pessoas, quantos nós temos hoje no Exército que a gente pode transformar em realmente num cinturão para recuperar o estado do Rio de Janeiro e ajudar no Brasil. Eu penso dessa forma. Vamos para cima. A guerra é árdua. Você não vai ser fácil, entendeu? Mas conta com a gente aí no que você precisar. Obrigado, irmão. Valeu. Voltarei com boas notícias, se Deus quiser. Beleza. Galera, curte muito, compartilha aí, comenta e marca o governador aí pra gente pegar ele pelo pé. Tem que conversar com todo mundo. Valeu, um abraço. Até a próxima entrevista. Abraço.